Você pode sentar, se assentar, glorificando a Deus. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Pastor Abel, o senhor é um teólogo, alguém que eu admiro pelo conhecimento da Bíblia. Eu pergunto para o senhor, em quais lugares Deus está? Todos os lugares. Esse é um atributo de Deus. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Então quando eu falei que Deus está aqui, você glorificou a Deus. Mas Deus está em todos os lugares. Mas sabe qual é a diferença de hoje à noite? É que nesse lugar Deus se manifesta. Deus está em todos os lugares, em todo o mundo. Mas não é em todos os lugares que Ele se manifesta. Mas aqui Ele se manifesta. Porque tem um povo desejoso pela sua presença. Então eu tenho grandes expectativas daquilo que Deus vai fazer, está fazendo na sua e na minha vida. Amém? Antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu quero dar um aviso rápido. Nós temos aí, na sua cadeira tem esse envelope que está escrito campanha de gratidão. Todo mês de dezembro, do dia 1 ao dia 12, nós aqui na igreja temos a campanha de gratidão e propósitos. Para que serve essa campanha? Aqui dentro tem uma folha em branco, onde você pode escrever todos os motivos de gratidão pelo ano que se passou, e também pode lançar aí os seus alvos para o ano que vai se iniciar. Na Bíblia está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então nós cremos que ao depositar os nossos sonhos, a nossa gratidão a Deus, nós estamos consagrando o nosso ano de 2026 a Deus. Então não deixe de participar dessa campanha. Pegue um envelope, nós vamos queimar todos os pedidos no dia 31 de dezembro, após o culto da virada, simbolizando que os nossos pedidos estão indo até Deus. É um ato profético. Então você está convidado a participar. Nós também, nesse período de 12 dias, temos todos os dias oração aqui na igreja, 6 da manhã, meio-dia e 10 horas da noite. Eu tenho sido muito abençoado dessa campanha. Eu não vou ficar de fora, porque eu creio que o meu 2026 vai estar nas mãos de Deus, que é o melhor lugar onde minha vida pode estar. Então você está convidado a participar. Eu creio que será bênção na sua vida. Outro aviso muito rápido e importante é que quinta-feira que vem nós estaremos recebendo aqui o Bispo Júlio Vertulo, uma bênção, um mestre na palavra, alguém que é referência para mim, enquanto irei ministrar a palavra aqui, alguém que eu me espelho, que eu tenho como referência. Então vai ser um culto abençoado, um culto profético desses 12 dias. Então você está convidado, convide também pessoas, que eu creio que será um mover de Deus, como nós já temos vivido. E na outra quinta, do dia 18, estará aqui conosco pastor Felipe Valadão, lá de Niterói, Rio de Janeiro, igreja Novos Começos. Também será uma bênção. Você já anota no seu calendário, não perde, que vai ser muito abençoado. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, Salmos 71, vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Se puder colocar o título da mensagem, eu agradeço. Título da mensagem, vamos ler juntos, no 3, 1, 2, 3, dependência ontem, hoje e sempre. Mais forte, dependência ontem, hoje e sempre. Nós dependemos de Deus para nascer, nós dependemos de Deus para viver, e nós dependemos de Deus também no nosso amanhã. E é isso que está escrito aqui no Salmos 71, que nós vamos ler agora. Salmos 71, versículo 1 até o versículo 9. A palavra de Deus diz assim: em ti, Senhor, me refugio, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me, livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis.
pois Tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em Ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de Ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre Te louvarei. Tornai-me um exemplo para muitos, porque Tu és o meu refúgio seguro. Do Teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o Teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Esse aqui é o Salmo 71, ele é escrito por um ancião. Ancião é uma palavra bonita para falar daquela pessoa que já está indo para os anos finais da sua vida, uma pessoa que já está vivendo a época da velhice. Ele não é um salmo muito conhecido, mas ele retrata a dependência que o homem tem em Deus, porque nele o salmista diz, muitos atribuem esse salmo a Davi, mas nós não sabemos ao certo quem escreveu esse salmo, mas ele retrata que toda a vida dele, ele dependeu de Deus, e na velhice dele não foi diferente, porque ele fala, Senhor, não me desampares na minha velhice, não me deixe só quando as minhas forças se vão. Nós precisamos entender algo, que a nossa vida depende de Deus. Nós buscamos na vida segurança, nós buscamos na vida ter certeza das coisas, nós buscamos na vida estarmos protegidos, sim ou não? É por isso que você compra um carro, e o que você faz com o seu carro? Você faz seguro do seu carro. Outros mais precavidos blindam o carro. É por isso que você vai num hospital e você faz um plano de saúde para você e para sua família, porque você quer estar protegido, para que se algo venha acontecer, você esteja blindado. É por isso que no seu celular você coloca senha, é porque você não quer que ninguém acesse a sua intimidade, ninguém acesse a sua privacidade. É por isso que existem contratos, é por isso que existem combinados, é por isso que existem seguradoras, porque o ser humano, ele tem uma necessidade de se sentir seguro, de se sentir protegido. Tudo isso que eu falei é bom ou não é? Sim ou não? Você tem ou não tem? Eu tenho, e é bom, e é importante nós termos. Isso se chama prudência. Só que tudo isso não vale de nada se nós não tivermos a mão do Senhor na nossa vida. O Salmo 127 diz: em vão trabalha o trabalhador, se Deus não der o sustento. Em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar a cidade. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. A nossa vida, ela precisa de Deus. Nós somos dependentes de Deus, queira você ou não. Porque nós vivemos a vida trabalhando, conquistando, se organizando, projetando para que a gente não precise de ninguém. Mas nós não conseguimos nos organizar para não precisar de Deus. E o salmista nos mostra isso, que passou a sua vida, ele está agora no fim da sua vida, e ele olha para trás e ele fala: eu precisei de Deus desde o ventre da minha mãe, e eu preciso de Deus agora. Talvez muitos estão buscando resposta de Deus aqui, uma resposta financeira, uma porta, uma direção, uma palavra de inspiração para tomar uma decisão. Eu não sei o que é o seu anseio, o que você está buscando, mas eu sei que Deus, Ele é poderoso para te responder e para transformar a sua vida. E mesmo Deus fazendo isso, você não vai deixar de depender de Deus depois dele fazer um milagre na sua vida. Jesus operou muitos milagres, mas ainda assim aquelas pessoas dependiam de Deus para viver. Deus pode fazer um milagre financeiro na sua vida, Deus pode fazer um milagre na sua família, na sua saúde, na área que você está precisando, mas mesmo que Deus faça um milagre, você continua dependendo de Deus. Nós não vamos viver um dia se nós não dependermos de Deus. E o quanto antes nós entendermos isso,
e abraçarmos essa verdade, mais feliz e abençoada será a nossa vida. Porque você tira o peso da preocupação, você tira o peso da ansiedade, porque você sabe, Deus está no controle da minha história, é Deus que conduz os meus passos, é Deus que me protege, é Deus que está na minha retaguarda, na minha dianteira e está ao meu lado, é Ele que está comigo e a presença dEle me basta. É por isso que Davi, ao escrever o Salmo 23, disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por que ele não vai temer mal algum? Porque Deus está com ele, e a tua vara e o teu cajado me consolam e me protegem. O Salmo 91 diz: aquele que fez do Senhor o seu abrigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu e você somos chamados para viver num lugar de dependência de Deus. Dependência no trabalho, dependência na família, dependência nas finanças, dependência na igreja, dependência nas decisões, dependências para acordar, dependência para dormir, dependência para pensar, dependência para tudo. Nós somos dependentes de Deus. Se tem uma coisa que a pandemia nos ensinou, foi a fragilidade do ser humano, porque o ser humano morria por algo que ele nem conseguia ver, só que pela falta de ar ele perdia a vida. Nós vivemos por aquilo que nós nem vemos. Nós somos frágeis, nós somos dependentes de Deus. A vida é um milagre. A vida é um milagre. São milhões de espermatozoides que encontram um óvulo. Um deles encontra o óvulo e ali fecunda e gera-se a vida. Isso é maravilhoso. Salomão disse: assim como o homem não entende uma criança sendo gerada no ventre materno, ele também não entende a obra de Deus que fez todas as coisas. Nós não entendemos o que Deus faz, mas nós dependemos e cremos que Ele sabe o que é melhor para nós. Então essa introdução é para que nós entenda que nós dependemos de Deus. Isso precisa ser algo certo, firme na nossa vida. Você não precisa ter dúvida em relação a isso. Você não pode confiar no seu braço. O versículo central da Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz do braço a sua força. Feliz aquele que confia no Senhor. Nós precisamos usar a nossa capacidade, mas a nossa dependência é tão somente em Deus. É Deus que conduz, que guarda, que protege a nossa vida. Pois Tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em Ti está a minha confiança desde a juventude, desde o ventre materno eu dependo de Ti. Tu me trouxeste das entranhas da minha mãe, e eu sempre Te louvarei. Foi isso que ele disse no versículo 5 e no versículo 6. E eu quero falar 3 pontos para nós vivermos uma vida de dependência. Quantos aqui entendem que são dependentes de Deus? Olha só, quase todos ou todos entendem que são dependentes de Deus. Então nós vamos ver aqui 3 pilares de alguém que depende de Deus, presentes aqui nesse Salmo 71 que nós lemos. Vamos lá para o versículo 3 do Salmo 71. Se tu para mim uma rocha habitável, um lugar aonde você vive, em que sempre me acolhe, ordenaste que eu me salve, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. O que a rocha simboliza aqui? A rocha simboliza segurança, a rocha simboliza descanso, a rocha simboliza um lugar onde você pode habitar tranquilo, a rocha simboliza proteção, a rocha simboliza Jesus Cristo, porque Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica,
é como o homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram as tempestades, subiram os mares, mas a casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. A vida, ela não é fácil. A vida tem ventos, tem dificuldades, tem tempestades, mas onde nós edificamos a nossa vida vai dizer se nós somos pessoas que iremos permanecer ou seremos pessoas que iremos sucumbir às dificuldades da vida. Porque Jesus também disse: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem que construiu a sua casa sobre areia. Vieram as mesmas situações, mas aquela casa caiu e grande foi a sua ruína, porque ela não tinha fundamento. Pessoas que dependem de Deus constroem a sua casa sobre a rocha, ouvem as palavras de Jesus e as praticam. O que significa construir sobre a rocha? Significa você vir num culto como esse, ouvir a palavra, sair daquela porta e viver a palavra. Significa você abrir a sua Bíblia na sua casa, entender o princípio da palavra e praticar ele na sua vida. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é esse que edificou a casa sobre a rocha. Jesus disse: aquele que ouve os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Porque se nós só conhecemos a palavra e não vivemos a palavra, nós estamos edificando sobre areia e não estamos protegidos no dia da adversidade. Porque o que nos guarda, o que nos protege, o que nos sustenta no dia da adversidade são as decisões que nós tomamos antes que ela chegasse. Por isso que existe o manual, por isso que existe a palavra de Deus, porque nós devemos conhecê-la, ter intimidade com ela, para que quando formos tomar uma decisão, nós tomemos uma decisão de acordo com a palavra de Deus. Para que quando nós formos constituir família, educar filhos, nós o eduquemos e constituímos família mediante a palavra de Deus. Para que quando nós ocuparmos um cargo importante na sociedade, uma posição importante, você use dessa posição de acordo com os princípios da palavra de Deus, porque isso será para você proteção. Isso será para você segurança. Isso significará para você que você está edificando a sua casa sobre a rocha. O dia mau vai vir, a dificuldade vai vir, mas você vai permanecer de pé, porque você escolheu ter Jesus Cristo na sua vida. O que determina onde nós vamos estar firmados são as nossas escolhas. As nossas escolhas podem nos colocar na areia, ou as nossas escolhas podem nos colocar sobre a rocha. Só que hoje Deus se separou para estar aqui, para que você entenda e receba a palavra de Deus, para que você comece hoje a tomar decisões que te coloquem sobre a rocha, porque esse é o desejo de Deus. Não é que você caia, não é que você tropece, não é que você desmorone, mas que você permaneça firme, porque a Bíblia diz no Salmo 125 versículo 1, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Quando edificamos a nossa vida em Jesus, nós não podemos ser abalados, mas nós permanecemos para sempre. Seja qual a dificuldade for que você vai enfrentar, Deus vai te capacitar para permanecer em pé, porque o seu fundamento é firme. A rocha que você está edificado não falha. Ele venceu a morte, Ele é vitorioso, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que te conhece desde o ventre, é o Deus que conhece a tua história, é o Deus que conhece as tuas habilidades, as tuas capacidades. Então é nele que nós devemos construir a nossa vida. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como o homem que edificou a casa sobre a rocha. Pessoas que dependem de Deus colocam a sua base em Jesus Cristo, tem Jesus como a sua rocha, porque sem Jesus nós somos limitados.
O vento, nós podemos até achar que somos fortes, mas o vento nos derruba facilmente. A falta de ar nos derruba facilmente. Mas quando Deus é o nosso escudo, nada pode nos ferir, se Deus assim não permitir. Paulo, na ilha de Malta, picado por uma víbora, as pessoas pensando, esse cara deve ser amaldiçoado, porque ele sobreviveu a um naufrágio, chegou nessa ilha, foi picado por essa cobra venenosa para morrer, ele deve ser um cara amaldiçoado. Só que passou um tempo e eles perceberam que nada acontecia com ele, e aí de um cara amaldiçoado, os caras começaram a achar que ele era um deus, porque ele anulou o poder do veneno daquela cobra. Só que na Bíblia está escrito que o veneno não pode nos ferir, as artimanhas não podem nos ferir, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A arma forjada contra nós não pode prevalecer, porque nós somos Israel de Deus, e a nossa casa está edificada em Jesus Cristo. Nada que tramem contra nós pode nos abalar, porque a nossa casa está edificada em Jesus Cristo. A escolha que nós precisamos ter nessa noite, as decisões que iremos tomar, nós vamos tomar essas decisões edificando sobre a areia ou edificando sobre a rocha, porque o nosso posicionamento determina onde a nossa casa vai estar. E Deus, Ele está disponível nessa noite, a palavra dEle está disponível, para que nós possamos edificar a nossa casa, na rocha que é mais forte do que eu, naquele que é mais poderoso do que eu, naquele que sustenta a minha vida. E não é só isso, versículos 6 e 8, versículos 6 e 8, Salmo 71, 6 e 8, primeiro princípio daquele que depende de Deus, é edificar a vida na rocha inabalável. Mas ele não para por aí, ele diz, em ti eu tenho me apoiado. Ele é alguém que conhecia Deus, porque ele fala, em ti eu tenho me apoiado, desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores, constantemente. Versículo 7, para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Versículo 8, os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Uma pessoa que depende de Deus é uma pessoa que glorifica a Deus com a sua vida. É uma pessoa que usa a sua boca para agradecer, que usa a sua vida para glorificar o Deus da sua salvação. A nossa vida precisa redundar em glórias a Deus. Nós não podemos cair no erro de achar que o que temos, o que fazemos, a capacidade que nós temos vem da nossa força, porque em Provérbios está escrito 16, 18, o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Diante de Deus, nós precisamos ser humildes e glorificar a Deus com a nossa vida, porque o que nós temos provém de Deus. Olha esse exemplo que está lá em Atos 12, 23, vamos ler juntos, Atos 12, 23, esse aqui é Herodes, o rei da época, o cara que mandou matar Tiago, primeiro mártir, primeiro foi Estevão, mas o primeiro apóstolo a morrer, Tiago, morreu decapitado a mando de Herodes, e ele deu um discurso certa vez, e as pessoas falaram, olha, esse cara é um Deus falando, tamanha oratória, tamanha habilidade. No mesmo instante que ele ouviu isso, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Ele tinha uma habilidade que Deus havia dado, mas ele não glorificou a Deus com ela, e isso fez cair, comido de bicho, para exemplo para nós. A nossa vida foi criada
para que nós possamos glorificar a Deus. Talvez o teu amigo do trabalho não entenda. Ele fala: o que você está indo fazer na igreja? O porquê que você faz isso? Por que você fala tanto de Deus? Por que você ouve louvor? O porquê que você lê a Bíblia? O porquê que você busca Deus? As pessoas podem não entender, mas você não pode esquecer daquilo que Deus fez na sua vida. Você não pode esquecer daquilo que Deus te entregou. Você não pode esquecer daquilo que Deus tem te abençoado, da família que Ele tem te dado, do trabalho que Ele tem te dado, das habilidades que Ele tem te dado, do poder de decisão que Ele te deu, da sanidade, da saúde que Ele te deu. Não podemos esquecer que a nossa vida é um presente de Deus, e ela foi criada para glorificar a Deus. Mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que as pessoas nos critiquem, a nossa boca irá glorificar a Deus, da nossa boca sairá louvores a Deus, da nossa vida sairá exaltação ao nome do Senhor, porque nós reconhecemos que a nossa vida depende dEle, e se Ele tirar a mão de sobre nós, nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, e nós nada podemos. O que somos nós, se Deus não estiver conosco? O que é o homem para que com ele se importe? Davi disse em um dos seus salmos: no entanto o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Você tem talentos, você tem capacidades únicas de resolver problemas, de abençoar pessoas, de empreender, de ter habilidade em trabalho manual. São muitos os dons, os talentos que Deus tem te dado, e você precisa glorificar a Deus com eles. Não viva uma vida confiando na força do seu braço, mas dando glórias a Deus que te criou, que te dotou com essas capacidades, que te livrou até o dia de hoje. Nós não conseguimos medir tantos os livramentos que Deus nos livrou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Alguns nós sabemos, alguns nós lembramos, alguns nós vemos, mas quantos foram os livramentos que Deus nos deu que nós não conseguimos nem ver? Livramentos no trânsito, pessoas que um dia desejaram o mal para nós, planejaram o mal para nós, só que Deus transformou o mal em bênção, porque Deus, o Deus que nos guarda, meus irmãos, Ele tem o poder de fazer o impossível na nossa vida. José tinha irmãos que tinham inveja dele, que queriam ser como ele, que venderam ele, que maltrataram, colocaram ele como escravo, só que Deus transformou a dor, a vergonha, a humilhação em glória para o nome dele, para o nome do Senhor. Por isso que quando José reencontra com os irmãos, ele fala: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. É porque Deus tem o poder de transformar a maldição em bênção. Deus tem o poder de transformar um deserto em rios. Deus tem o poder de fazer, quando você está numa situação impossível, brotar uma fonte de favor de Deus, uma fonte de água. Deus é poderoso, e nós não podemos nos esquecer de tudo que Ele fez para que hoje nós estivéssemos aqui. Tamanhos foram os livramentos, tamanho foi o cuidado de Deus sobre nós. Então a nossa vida precisa glorificar a Deus. Paulo fala em Romanos 11: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Você deu algo a Deus para que ele precisasse de um favor para você? Você aconselhou Deus? Você criou Deus? Nós somos limitados, mas Deus é ilimitado. E quanto mais nós reconhecemos a dependência, mais nós somos favorecidos por Deus, porque Deus usa a nossa limitação para glorificar o nome dEle nas ruas, na sociedade. As pessoas olham para nós e falam, como falaram para Pedro: como esse cara está aí? Ele é um pescador, ele é iletrado. Como que ele fala com tamanha graça? Como ele fala com tamanha autoridade? E é talvez isso que as pessoas olham para você e pensem: como essa pessoa está de pé? Como essa pessoa faz o que faz? Como essa pessoa está dizendo que vai empreender? Como? E aí você vai falar: é porque é Deus na minha vida, é Deus que me capacita. A minha limitação não define quem eu sou,
mas Deus define quem eu sou. É Deus quem nos define, aquilo que Deus depositou sobre nós. Por isso, quando as pessoas chegarem até você, você vai falar: a glória é de Deus. Você vê o resultado, mas a glória é de Deus, porque se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Se eu não fosse Deus na minha vida, eu não teria essa empresa. Se não fosse Deus na minha vida, eu não teria esse trabalho. Se não fosse Deus na minha vida, eu não tinha essa família. Se não fosse a Deus na minha vida, eu não teria os meus filhos. A vida é um presente de Deus. É por isso que o salmista fala: desde o ventre da minha mãe, o Senhor me guarda e o Senhor me protege. E para nós finalizarmos, Salmo 71, versículo 16. 71, 16. Jesus é a nossa rocha, nossa vida serve para glorificar a Deus. E o terceiro ponto: Deus é a nossa força. Olha o que ele fala: falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Recordarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Nós não sabemos se foi Davi que escreveu esse salmo ou não. Nós podemos entender que sim, pelo contexto do salmo, porque ele fala de tantos livramentos e sofrimentos que Deus deu para ele ao decorrer da vida. E ao olhar para a vida de Davi, nós vemos que ele foi um homem que teve muitos desafios. Ele foi um homem que enfrentou gigante. Ele foi um homem que perdeu 2 filhos, que foi traído por um dos filhos. Ele foi um homem que fugiu perseguido de Saul. E no fim da sua vida, seu filho Absalão vem e tenta tomar o reinado dele. Então, se foi Davi ou não que escreveu, nós não sabemos, mas nós podemos entender que esse homem sofreu, como Davi também sofreu na sua vida, mas a força que ele tinha, foi Deus que deu para ele. Davi tem um salmo que diz: bendito é o Senhor a minha rocha, que treina e prepara minhas mãos para o dia da batalha. Vamos ler 1 Samuel 17, 45, é o último texto que nós vamos ler, e nós vamos encerrar. Aqui é a batalha, quando Davi enfrenta Golias. E o cara, Golias, por 40 dias, estava desafiando o exército de Israel. Um homem grande, um homem imponente, um homem que causava medo, a ponto de ninguém do exército ter coragem, ter ousadia de enfrentá-lo. Por 40 dias ele vinha afrontando a Deus e o exército de Deus, até que Davi ouviu a afronta e falou: eu vou lutar contra esse homem. Davi, que simbolizava alguém frágil, alguém fraco, sem armadura, desprotegido, sem arma, ele foi com uma funda. Saul, o rei, falou para ele: não tem como você enfrentar ele. E Davi falou: tem, sabe por quê? Porque Deus já me treinou. Eu já matei urso, eu já matei leão, e eu também vou matar esse filisteu para a honra e glória do Senhor. É por isso que tem esse texto, quando o filisteu fala: o que eu sou? Sou um cachorro para vocês mandar um jovem contra mim, que sou guerreiro experiente? E Davi respondeu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E Deus usou aquele jovem, a figura de um poderoso, contra alguém que era fraco. E Deus usou o fraco para mostrar que ele era Deus. E eu pergunto para você: o que aconteceria se na nossa família, se no nosso trabalho, se nas nossas decisões, se nas nossas empresas, se nos nossos estudos, se na nossa faculdade, nós não fôssemos mais na nossa força, mas nós fôssemos na força do Senhor? O que aconteceria? Nós conseguiríamos vencer as barreiras, realizar o impossível, como era essa história, porque Deus era
com Ele. Porque Deus é com você, você vai vencer. Porque Deus é com você, aquilo que foi forjado não vai prosperar. Porque Deus é com você, os desafios não vão te parar. Porque Deus é com você. Nós dependemos de Deus, e Deus é a nossa força. Quando vierem as dificuldades, quando vierem os desafios, não diga não dá. Dobre seus joelhos e peça a Deus: Senhor, como eu vou vencer esse desafio? Como eu vou vencer essa barreira? Senhor, me dá estratégia, me dá sabedoria, me dá inteligência, me dá capacidade, me dá uma visão que eu não tive, me dá um pensamento, me dá um sonho, me dá uma estratégia. Senhor, me mostra. E Tiago fala: aquele que pede sabedoria a Deus, sem duvidar recebe, porque Deus dá a todos graciosamente. O problema é que quando vem a dificuldade, nós falamos: é grande demais, eu não consigo, para mim não dá. Nós precisamos mudar a nossa ótica. Deus está conosco. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus vai te ajudar, Deus vai te capacitar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te dar habilidade. Deus, Ele está te preparando para que quando venha o dia da batalha, você esteja apto para derrubar o gigante que vai aparecer diante de você. Eu convido você a se colocar em pé. Eu quero terminar aqui com uma analogia. Quantos aqui conhecem ou já ouviram falar em bungee jump? Levante sua mão aí. Bungee jump, você sabe? É aquele equipamento que você coloca no seu corpo, e aí você se joga de um penhasco, de algo muito alto, e quando você vai cair, aquilo lá segura. Vocês aqui, vocês acreditam que aquele equipamento lá é seguro? Quantos acreditam que aquilo lá é seguro? Levanta a mão. Poucos acreditam que é seguro. Vocês que acreditam que é seguro, vocês já pularam? Não pularam? Vocês pulariam? Não? Você vê como é que é? A gente pensa: pô, isso aqui vai me segurar, mas você não pula. Você pensa: não, isso aqui é seguro, mas eu não vou. O que eu quero dizer com isso? Que hoje a palavra é sobre dependência. E você fala: Deus é poderoso, Deus realmente é grandioso. Eu creio que Deus criou o céu e a terra. Eu creio que Deus criou a minha vida. Eu creio que Deus é Deus. Eu creio que Deus conhece a minha história. Mas eu pergunto para você: por que você não pula? Você acredita que Deus é Deus? Você acredita que Ele é poderoso? Você acredita que Ele é grandioso? Você acredita que Ele te criou? Por que você não pula? Porque é fácil nós dizermos que acreditamos em Deus. O difícil é nós dependermos dEle todos os dias. O difícil é nós nos jogarmos todos os dias. O difícil é nós darmos o passo quando nós não vemos o chão, crendo que Deus vai nos sustentar. E isso é fé. A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Não adianta nós saber, não adianta nós dizer que cremos, que acreditamos, que dependemos, se a gente não se lançar, se a gente não acreditar, se a gente não der o passo, se a gente não liberar a palavra, se a gente não fizer o projeto, se a gente não nos mover em direção àquilo que Deus tem, porque a fé sem obras ela é morta. E hoje Deus está nos chamando para um novo nível de dependência, um novo nível de ousadia, um novo nível de fé. Você vai ver as dificuldades, você vai falar: Deus está comigo e eu vou vencer, porque Davi diz: com meu Deus eu salto muralhas, com meu Deus eu venço uma tropa. Ele confiava, ele dependia e ele se lançava. Deus está nos convidando hoje para entrar nesse nível de intimidade, para entrar nesse nível de dependência, para entrar nesse nível de entrega. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos, curve sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, nós ouvimos a Tua palavra e nós sabemos que nós dependemos do Senhor.
Oh Pai, nós dependemos do Senhor desde o dia que nascemos. Antes de sermos gerados, o Senhor já nos conhecia, e nós estarmos vivos aqui é um milagre. Só que todos os dias nós dependemos de Ti, ó Deus, e nós queremos, Pai, receber a ousadia do alto. Por isso eu oro, Pai, nesse momento sobre a Tua igreja, que eles sejam capacitados de uma forma sobrenatural, eles sejam treinados e preparados pelo Senhor, eles possam ser usados como instrumento nas Tuas mãos. Aquilo que foi forjado contra eles não vai prevalecer, porque o Senhor está com eles, porque o Senhor está capacitando, direcionando. Oh Deus, eu não sei a porta que precisa ser aberta, eu não sei o que tem tirado, Pai, o sono, o que tem tirado a paz, mas na Tua palavra está escrito que devemos buscar o Teu reino. Basta cada dia o seu próprio mal, e cada dia o Senhor tem uma porção nova para nós, uma porção de sustento, uma porção de ousadia, de decisões. Portanto, Pai, usa os Teus filhos, Pai, faz a Tua obra na vida deles, Pai. Eu oro, Pai, como o Senhor tem feito na vida de tantas pessoas que estão aqui, tantos testemunhos que eu tenho ouvido do agir de Deus, e eu oro que nessa noite o Senhor, Pai, comece a transformar as vidas que estão aqui, Pai, pessoas que vão saltar, não vão ficar só observando, mas vão se lançar, vão dar o passo, Pai, vão ter ousadia. Ajuda, Pai, capacita, dá instrução, Pai, dá direcionamento, abre os olhos, dá estratégia, que o Senhor ajude, Pai, cada um aqui a vencer as barreiras que têm se apresentado contra eles, mas que nós não nos esqueçamos, Pai, que foi o Senhor quem fez, que foi o Senhor que nos ajudou, que foi o Senhor que nos viu, que aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida redunde em glória e louvor ao Teu nome. É o que eu oro, e eu te peço agradecido, porque eu sei que o Senhor ouve, e eu sei que o Senhor é vivo e real, e age em nosso meio. Muito obrigado, Jesus. Em nome do Senhor nós oramos, e em nome do Senhor nós te agradecemos. Amém, amém, amém. Se você recebe essa palavra, dá uma salva de palmas a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Que culto abençoado, amém. Quantos foram abençoados? Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos, eu quero orar rapidamente por você que está numa campanha de 7 quintas-feiras. Nós aqui no culto da vitória, na quinta da vitória, nós temos esse objetivo, esse propósito de fazer uma campanha, de estar aqui 7 quintas-feiras. Me entrega essa embalagem. Eu recebi hoje de alguém que está fazendo a campanha aqui, e ela me entregou isso aqui, são cookies, e ela me entregou, eu não conseguia falar, eu chorando ouvindo o testemunho dela, emocionado, porque ela falou que ela começou a fazer uma campanha, e ela pedia que Deus pudesse abrir as portas do negócio dela, né? Ela veio no culto, ela começou uma campanha, e ela falou que na 3ª semana, ela recebeu o pedido que ela não tinha recebido ainda. Ela produz cookies, e Deus está expandindo o negócio dela, para glorificar o nome do Senhor. O desejo que Deus colocou, Deus está cumprindo. A Bíblia diz: ao homem cabe fazer planos, mas a resposta vem da boca do Senhor. Faça planos, sonhe, projete. Por isso que nós fizemos a campanha, para estimular a nossa fé, para que nós possamos estar aqui buscando, crendo que Deus vai agir. Não vai ser na primeira, talvez não vai ser na segunda, não vai ser na terceira, talvez não vai ser no tempo que nós esperamos, mas Deus vai colocar a sua mão. Por isso eu quero convidar você a iniciar hoje uma campanha conosco, colocando um alvo, um objetivo, um propósito diante de Deus. Estar aqui 7 quintas-feiras, nós vamos estar aqui juntos, e eu quero ouvir o milagre e o agir que Deus vai fazer na sua vida. Como eu já tenho ouvido muitos testemunhos, eu quero também ouvir o seu. Por isso eu quero convidar você que está na campanha, você que vai iniciar, levantar sua mão bem alta aí no seu lugar. Senhor Jesus, está aqui a Tua igreja, Pai, pessoas que estão se comprometendo a estar aqui 7 quintas-feiras. Não é um compromisso com o homem, é um compromisso com o Senhor. Eu não sei as causas, Pai, as situações que elas têm apresentado diante do Senhor, mas eu creio que assim como o Senhor foi com essa mulher que respondeu, o Senhor também vai ser com os Teus filhos, Pai. Que o Senhor responda, Pai, que o Senhor faça o sobrenatural, e essas pessoas possam ver a mão do Senhor na vida delas. É o que eu oro, e eu te peço no nome de Jesus. Amém, amém
e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que culto abençoado. Eu fui muito abençoado nessa noite. Eu fui muito abençoado. E eu quero que esse lugar esteja cheio de pessoas para serem também tocados pela palavra do Senhor. Coloque as mãos na posição de receber aí no seu lugar. Senhor Jesus, que o Senhor levante o rosto sobre a tua igreja e dê a paz. Que todos possam voltar em segurança até os seus afazeres e possam ver a mão do Senhor com eles, Pai. Que eles possam viver o sobrenatural, porque o Senhor ainda atua, o Senhor ainda faz milagres, e o Senhor é vivo em nossas vidas. Que cada um aqui, Pai, possa sair com as consolações do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Até quinta-feira que vem.